Ai, pô, aprendeu. Bom dia a todos. Com o quórum dessa sessão, da segunda sessão deliberativa, já agradecendo mais uma vez a presença do conselheiro Otávio Lessa, atendendo aí de forma solícita, né, o nosso convite a proporcionar o nosso quórum e consequente realização da sessão. Eu já, de antemão, passo a palavra à coordenação do plenário para eventuais medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 9ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 9216-2024, entre outros, totalizando 19 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 159-2023, entre outros, totalizando 12 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6679-2023 e TC 15549-2023, ambos que tratam de atos de admissão de pessoal, acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação a ata da sessão anterior pela coordenação, como votaria o conselheiro Alberto? De acordo, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Otávio? De acordo, presidente. Aprovada. A coordenação de plenária para mais alguma providência? Excelências, assim, antes de adentrarmos na nossa ordem do dia, fica franqueada a palavra às Vossas Excelências, mais uma vez, reiterando aqui os agradecimentos à presença do conselheiro Otávio. Agradecer, presidente. Participar da segunda Câmara. Eu me sinto honrado e lembrado sempre. Obrigado pelo convite. Continuando, faltando a palavra. Então, não tendo mais ninguém que queira fazer uso, vamos já adentrar na nossa ordem do dia para a sua relatoria, então, conselheiro Alberto Pires, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, Ministério Público e todos que nos assistem, eu enviei para Vossa Excelência e o conselheiro Otávio recebeu há pouquinho, das mãos da doutora Cida de Aparecida, o ofício circular de número 12/2025, onde tem os processos que serão relatados em lista. Eu vou fazer um adendo onde faço a relação de todos eles, exceto o de número 324 de 2018, porque isso precisa ser relatado individualmente, dadas as suas peculiaridades. Então, os processos de número 20, 557, 2023, 11, 909, 2019, 1709, 2016, 1753, 2025, 2034, 2024, todos eu trago, mais o 2647, 2018, 11, 987, 2016 e o de pensão de 14.412, 2016, trago pelos respectivos registros por terem sido obedecidas de uma forma ou de outra, uns até pela decadência, no tema 445, etc. Dessa forma, pelo registro, também ser dado ciência aos respectivos institutos de previdência, destacando as possibilidades da compensação financeira, quando for o caso, e a publicidade para o fim de direito, senhor presidente, é como eu apresento a Vossas Excelências esses votos. Continuidade com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza.
Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Em discussão e deliberação, como votaria o conselheiro Otávio? De acordo, presidente. Eu também, no mérito, Excelência, acompanho o relator, mas faço a minha consignação aqui em razão daquele trâmite processual em que o vencido em todas, pelo menos nas últimas oportunidades em que tem manifestado. Então, assim, aprovados os votos do conselheiro Alberto. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor Cuco, eu vim relatar esse processo que tem uma peculiaridade, né? Ele trata-se de aposentadoria de um policial civil. É o de número 324, 2018. A interessado, senhor José Aurino Rosendo dos Santos. Peço um pouco de paciência, que ele é um pouquinho extenso, porque tem as peculiaridades. Trata-se do processo administrativo de número 20.105.6901/2015, que, em atendimento aos preceitos constitucionais legais, teve a sua apreciação nesta Corte de Contas para o registro da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Verifica-se nos autos do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, de número 2231/2017, que conclui: à luz do exposto, parece-me que atualmente a única aposentadoria especial com direito ao código de proventos com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, integralidade, bem como ao reajuste da mesma data e na mesma proporção sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, ou seja, a paridade, sob qualquer hipótese, é aquela concedida aos professores públicos com exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, por espécie de previsão nos artigos 6 e 7 da Emenda Constitucional número 41 de 2023, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Sendo assim, o servidor será aposentado com proventos integrais calculados com base na média aritmética de 80% das maiores remunerações e sem direito à paridade, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, com redação dada pelas emendas constitucionais 41, 47 e Lei Complementar Federal 51 de 1985, alterada pela Lei Complementar Federal 144 de 2014 e com a Lei Estadual 28 de 2010 no cargo de agente de polícia, matrícula X, na carreira de agente de polícia com jornal de trabalho de 40 horas. Tal parecer fora ratificado pelo despacho jurídico PGE também, de número 24/15 de 2017, exarado pela PGE, Alagoas. O referido benefício foi concedido por meio do decreto 56.762, da data de 15 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de 12 de 2017, exarado pelo governador em exercício à época, senhor José Renan Vasconcelos Calheiro Filho, concedendo a aposentadoria voluntária ao servidor José Aurino Rosendo dos Santos, inscrito sob o número 210, 186, 184, 49, ocupando o cargo de agente de polícia, na forma como foi delineado pela PGE, né, sem paridade. Os autos foram remetidos à DIMOP, que concluiu que o feito foi instruído devidamente. Após, o Parquet de Contas exarou o parecer de número 2618 de 2021, RA, opinando pelo registro do feito. O presente processo foi levado a julgamento em 3 de abril de 2024, na segunda Câmara Deliberativa, que exarou o acordo de número 2, 199, de 2024, de relatoria deste substituto, conselho substituto. E aqui eu leio rapidamente o dispositivo do acordo. Visto relatado e discutido, acordo os membros da segunda Câmara em notificar o governador do Estado de Alagoas, exortando a revisar o ato de aposentadoria, observando o tema 1019 da repercussão geral precedente de observância obrigatória, que repercussão geral do STF, que determina que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º, 3º
da Emenda Constitucional 47, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 103, atinente ao exercício de atividade de risco, para que possam ser revistas as aposentadorias especiais dos policiais civis que não tiveram a garantida paridade. Da ciência, com cópia da decisão à Procuradoria-Geral do Estado, com a finalidade de revisão dos casos dissonantes, a fim de garantir a uniformidade de entendimento da douta Procuradoria e a segurança jurídica. Da ciência, a Alagoas Previdência, da ciência, a decisão interessada a aposentar o senhor José Aurino dos Santos e a publicidade para o fim de direito. Após, a presidência da Corte exarou a notificação dos interessados via carta com aviso de recebimento. Por sua vez, o beneficiário do ato de aposentadoria ingressou com requerimento administrativo no Alagoas Previdência, solicitando o cumprimento do disposto no referido acórdão, exarado por esta Egrégia Corte de Contas. O feito tramitou a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, por meio do despacho jurídico PGE-PA Subprev 2840797-6 de 2024. Ou seja, o Alagoas Previdência recebeu o requerimento do jurisdicionado, né, do aposentado, e remeteu para a PGE, que exarou esse último parecer. Assim, está no parecer da PGE por último. Assim, até a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria do servidor policial civil estava regida pela Lei Complementar 51/85, que, como norma geral, garante apenas a integralidade e deixava a cargo das unidades federadas a possibilidade de estabelecer, através de legislação própria, também o direito à paridade. E mais, conforme visto, a Lei Complementar Estadual 28 de 2010 garantiu aos servidores que fizessem a opção pela aposentadoria especial apenas o direito à integralidade, deixando de prever o direito à paridade. Assim, em conformidade com a tese fixada pelo STF, de se reconhecer que no âmbito do Estado de Alagoas não restou garantida a paridade em caso de aposentadoria especial fundada na Lei Complementar Federal 51 de 85, alterada pela Lei Federal 144 de 2014, uma vez que a Lei Complementar Estadual 28 de 2010 assim estabeleceu. Portanto, diante da notificação feita pelo TCE, é de se concluir que, tendo o servidor do Estado de Alagoas sido aposentado com base no artigo 40, parágrafo 4º da Carta Magna e Lei Complementar 51/85, combinado com a Lei 28 de 2010, regra especial, possuía direito a proventos integrais, mas não gozava do direito à paridade, não se vislumbrando motivação para alteração do ato de aposentadoria a ser fundamentado. Tal entendimento foi ratificado pela Procuradoria-Geral do Estado, vídeo despacho e tal. É o relatório, senhor presidente. Posso... Relatório, ok. Isso, perfeito, presidente. Então, com a palavra o órgão ministerial, mas, doutor Pedro, doutor Otávio, acho que até antes da manifestação ministerial, parece que o tribunal determinou, né, decidiu de uma forma, cientificando os responsáveis, que o tribunal não teria o poder de ele, né, refazer o ato concessório, evidentemente. Notificou Isso, por isso que foi exortando, né? Isso. E, aparentemente, os responsáveis não fizeram, justificando que não poderiam fazer, não é isso? Afirmando que, segundo o entendimento deles, realmente estaria correto o posicionamento original da PGE. Eu já até de antemão acho, né, que essa questão ela deveria ser submetida ao plenário da Corte para que o tribunal... Porque a questão anterior também, doutor Bertolo, parece que não, foi... essa questão já foi submetida ao pleno. A questão do não cumprimento... Do não cumprimento, sim. Porque aí isso aí vai afetar diretamente, aí é a Polícia Civil. Polícia Civil. É o governo do Estado e isso vai criar uma... Talvez fosse mais avalanche prudente de atos. a definição do plenário. Já ou há algum precedente nesse sentido? De descumprimento, né? De descumprimento, isso. Não, é o me primeiro, refiro. né? Primeiro. Agora, veja bem, eu não posso dizer que seja de descumprimento. Né? Não houve o descumprimento. Porque foi o tribunal, como Vossa Excelência já disse, que não tem o poder, o condão, de determinar que o governador refaça determinado, que é o ato administrativo que está sob a tutela dele, não tem essa né, com determinação, apenas com a palavra exortando ou recomendando seria, e não o fez,
certo? Então ele não tem esse condão. Entretanto, eu trago aqui uma solução que se Vossas Excelências desejarem escutar, que até o final do julgamento pode ser retirado de pauta, por exemplo, pode ser decidido por Vossa Excelência, afetado ao pleno, se for o caso, mas eu acredito que não seja bem o caso. O que eu entendo, Excelência, assim, só uma parte, é que embora o tribunal não tenha o poder de determinar a correção do ato, ele tem o poder de determinar que o jurisdicionado corrija, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Então, eu acho que há uma pequena diferença nesse caso. Eu acredito que, assim, sendo o tribunal o órgão fiscalizador e controlador nesses casos, né, que os atos de aposentadoria e admissão do pessoal estão sujeitos a registro e se trata de um controle de legalidade, a definição de qual seria a aplicação da tese cabe ao tribunal e não ao órgão jurisdicionado. Então, o órgão jurisdicionado cabe revisar o ato nos termos decididos pelo tribunal. Mas o órgão é o governador do Estado. Sim. Para estar correto, cumprir o que foi solicitado, mostrando o que o tribunal determinou, e daí a PGE entrar na justiça com relação a se eles discordam disso. Perfeito. Agora, eu acho que tem que ser desse jeito. E a outra coisa, eu tenho um precedente de um policial civil, do João, que a justiça já deu para ele, de volta. A mesma coisa, igualzinho esse caso aí. Eles botaram a paridade. Ótimo. E eles fizeram a mesma coisa e o João entrou no judiciário e entrou aqui. O judiciário já na frente já deu. Já deu paridade, acabou. E eles não consideraram o que eles estão aí considerando no AL, entendeu? Eu fico assim, sob pena, o tribunal, dentro das suas competências, que isso, de qualquer forma, meio que arranharia, né, o princípio da igualdade, quiçá, da impessoalidade, com relação a situações que são situações muito semelhantes, mas Acho que, doutor entendeu? Alberto... A gente não pode perder a força da gente. Se a gente aceita uma coisa dessa, e aí daí a pouco, não vou cumprir, tchau. Não existe. É o consultivo, tribunal? Entendeu? É consultivo, a gente está consultando. Se ele não achar, não concorda. É a minha opinião, né? Eu acho que tem que ter botar o AL no canto dele. E eles recorram através da PGE o que eles acharem de direito na justiça. É outra coisa. Mas o ato administrativo final do tribunal, ele tem que ser cumprido. Lá ele se vive. Corre o risco de a gente não homologar e prejudicar, né? Porque se a gente entender que não seguiu, que não está legal aquele ato, não tem como o tribunal homologar. Como é que vai ficar sem homologar, o cara fica pendente? Eles que têm que fazer uma ação judicial. Enquanto isso, a gente tem um entendimento, vamos dizer assim, mais favorável, questão de igualdade ao beneficiário, e não registra e vai continuar ganhando com base naquilo que a gente entende que não é o mais correto, né? Não é o correto, desculpa, vou até tirar esse advérbio aqui, o correto. Como é que você finalizou? Finaliza aí, pra gente ver. Como houvesse descumprimento, porque o cumprimento deveria ser em relação ao decreto de aposentadoria. Como não houve uma emissão de um novo decreto, não houve uma retificação ou uma emissão do outro, enfim, cada a maneira que quiser colocar, ele não tem a obrigação de fazer de acordo, tem que fazer de acordo com o que está vigente, né? Nós exortamos, o tribunal exortou, né, o excelentíssimo senhor governador a rever o ato. E, até o momento, esse Inter não fez. Inclusive, esse processo eu trouxe, porque tem esse detalhe. Porque entre essa manifestação da PGE, esse processo, chegar aqui, até agora, chegaram, pelo menos a nossa relatoria, pelo menos 2 processos onde houve a revisão por parte do governador. Né? Outros processos. E polícia aí, também? Depois disso aqui, entendeu? Então, assim... Então, a gente tem a medida judicial e houve 2 que eles reconheceram? De ofício. A medida judicial, que Vossa Excelência muito bem lembrou, foi inclusive muito bem delineada no, digamos, case, que foi afetada ao pleno. Foi colocada lá, doutor João, o delegado de polícia, João.
Que foi secretário de Segurança. Secretário de Segurança, exatamente. João, foi colocado. Não sei quem. E foi por unanimidade. Foi, do Tribunal de Justiça, não foi juiz de primeira instância. Foi, inclusive, mostrado a decisão do STF e o cerne da questão, eu digo até porque eu já conversei assim informalmente com alguns dos procuradores, é que a lei, o texto da lei é de que os servidores que ingressaram até a data da lei complementar 52, número tal, veja bem como é o texto da lei, que ingressaram na Polícia Civil até a data da lei terão direito à paridade. Só que há uma interpretação deles que o ato jurídico perfeito, uma vez que já tinha sido, a pessoa tinha solicitado a aposentadoria anteriormente e só restava a questão do registro no de conta. Eu abordo tudo isso aqui, certo? Mas eu estou dizendo assim, eu não vejo como o descumprimento do tribunal, uma vez que ele tem que cumprir o que foi registrado. Mas eu estou aqui aberto. Se gostariam de ouvir, pelo menos, coisa. Claro, qual é a proposta? Alberto, faça a proposta, porque aí fica mais fácil. Pronto. Então, em suma, é isso aí. Foi colocado aqui essa argumentação, que a interpretação não me parece ser a que coincida com o sentido da lei, né? E temos também 2 precedentes aqui, vou colocar, são os processos. Vou ler para Vossa Excelência. Tal entendimento, inclusive, foi adotado pelo doutor governador do Estado no processo TCE Alagoas 12.020.361/2022 e no 557/2023. Frisamos que, em ambos os casos, a manifestação da Procuradoria do Estado foi pela ausência de direito à paridade dos beneficiários pelas serviços. Porém, se valendo da autotutela, o governador retificou o decreto anteriormente exerado para garantir a paridade e beneficiário policial civil. E aqui citamos o processo 2361, o benefício foi concedido através do decreto 84.885, de 6 de setembro de 2022, pelo governador, senhor Paulo Suruagi de Amaral Dantas, concedendo para voluntária ao à servidora Arlete Bezerra Correia, inscrito, escrivão do cargo de polícia, né? E tudo isso aí, tá? Também o outro é o 557/2023. Ele foi o benefício através do decreto 92.706, de 17 de agosto de 2023, exerado também em favor do servidor Marcos Antônio Amaral. Certo? Então, temos isso só na relatoria. Então, já houve, pelo princípio da autotutela, isso aí. Então, a visão que eu trago para Vossas Excelências, em princípio, né, salvo o que Vossas Excelências, inclusive, pensam um conjunto melhor, entendeu? Também a questão seguinte, que alguns colocam que se o processo ele foi anteriormente não registrado, mas ele não foi registrado, ele não tinha sido registrado nesse tribunal, né? Ele foi pela exortação do governador para que refizesse. Registrado não poderia, porque a gente entendia que o ato não estaria sujeito. Exatamente, né? Então, trago também a questão, inclusive, do relator desse entendimento do STF, que eu já coloquei anteriormente, do relator Gilmar Mendes, em que o transcurso do prazo quinquenal para julgamento da legalidade não impede, por si só, a posterior revisão do ato já registrado. Abrindo-se a partir daí, ou seja, mesmo que tivesse sido registrado, a partir daí estaria um prazo de revisão de 5 anos, que vocês muito bem colocaram, né? Então, a proposta que eu trago aqui, em princípio, é que, como nós não podemos determinar a excelentíssimo governador que ele faça isso, não é a determinação do tribunal, que ele ordena o registro do decreto, como está, entretanto, com ressalva, né? Fazendo o registro com a ressalva quanto à aplicação do tema 1019 do STF, da estadual, da ciência, à Procuradoria Jurídica e ao Gabinete Civil. Seria essa a solução que eu pensei para o caso. Mas as Vossas Excelências têm mais experiência e, né, maior visão do assunto. Então, em discussão, eu aqui... Poderia retirar de pauta também. A minha visão é que o tribunal, aí o doutor Pedro tem razão, o tribunal ele tem um poder, sim, de determinar a correção do ato sob pena de... assim, doutor Alberto, se nós fôssemos registrar com ressalva, se formos
dar a paridade, nós não teríamos competência. Se a gente entende que o ato não está íntegro, a gente não teria como homologar, registrar. A saída é determinada. É determinar a correção. Mas a correção só pode ser feita pelo governador do estado. Sim. E nós não... Veja, a minha visão, nos falta a competência para determinar o poder aquilo. Né? Que ele refaz. Ele pode fazer pelo autotutela e mostrando tal. Mas não tem poder a gente homologar. E agora, o cara fica no meio. Você tem que dar a solução do problema. E uma outra coisa... O cara, repare só, ele nem homologa, a gente não cumpre o dele e ele não cumpre da gente. Vai para o judiciário, Uma pergunta, porque o doutor Alberto falou de 2 casos de reconhecimento de ofício administrativo posteriores a esse processo em situações idênticas, semelhantes? Não entendi, desculpe. O reconhecimento administrativo, esses 2 que você falou... Posterior a esse aqui, exatamente. E situações idênticas. Isso. Então mostra que tem algum descompasso lá. O descompasso é lá. É o que parece. Agora, tem uma outra questão que o doutor Ronaldo me trouxe aqui, que eu esqueci de mencionar aqui. Para estar aqui é porque eu fui um pouco econômico, né, na leitura, de que esse processo ele é de 2018. Certo. Então, ele já teria o registro tácito. Pelo 445, né? Então, ele já teria essa questão do registro tácito. Então, por isso também abarcaria essa possibilidade, né? Entretanto, também abre a possibilidade, a partir de agora, para o jurisdicionado, assim querendo, também o faça. E mesmo assim, nós, tanto no lead case como aqui, nós inclusive fizemos no lead case uma pequena pesquisa de processo em que o Estado brasileiro, né, seja a União Federal ou o município, encontra-se como parte. E é algo em torno de mais de 40%. Né? Além disso, também está sujeito à sucumbência. O Estado também está sujeito à sucumbência, né? Dentre outros problemas. Né? E colocamos tudo isso. E, apesar disso, a PGE, isso aqui é a PGE, não foi o governador, entendeu? A PGE, que é assessora jurídica, né, do governador, assim se posicionou nesse caso. Mas, enfim, Vossa Excelência que... Mas a interpretação que o tribunal teve, ela difere dessa que foi dada agora, inclusive dada por ele mesmo em outros processos. Isso. Então, isso acaba reafirmando que tem um descompasso interno, no seu respectivo órgão. Eu entendo, doutor Alberto, que o tribunal... Entre o gabinete civil, provavelmente, né? Eu estou falando do gabinete civil como governador, o poder de determinar... e a área da PGE é nesse sentido. É possível, né? A correção do ato... Com a mudança do governo. Na verdade, daqueles departamentos que ficam, ó, aposentadoria com fulano, isso aqui, não sei o quê, cada um dentro da PGE tem uma atribuição. Mudou da época do governador Renan para o governador Paulo, deve ter mudado, porque ele não ia dar um parecer completamente antagônico ao que ele tinha dado. Dos 2 casos que você tem agora, se o lá travou, ele não podia dar um parecer diferente, se fosse o mesmo responsável, né? Eu acho que a gente tem que exaurir, a minha opinião, exaurir a nossa julgamento administrativo, certo? E deixar claro que a nossa homologação, esse entendimento é desta forma, que o AL procure, a gente não tem como homologar, pelo entendimento, que ele procure uma decisão judicial. E a gente pode até colocar, Alberto, minha sugestão, no seu voto, a decisão, já tem esses 2 casos, e tem um do judiciário. Você diz, tem esse do judiciário, e tem mais aqui. 2. Aqui foi mencionado tudo isso. Entendeu? E aí eles vão rever. Eu não tenho dúvida que quando chegar isso, a gente decidindo que o nosso não homologa, porque o entendimento é desse jeito, e a gente não está sendo atropelado. O problema é que a gente não pode atropelar o tribunal. A gente tem que se manter. Nesse caso, a gente tem que determinar a correção do ato. Correção do ato. Tá, E eles que... Tem discussão aberta. Você pode... Uma parte falar. Assim, eu sugeriria, professor Otávio, eu não sei se isso realmente é um descompasso, mas pela relevância da situação, e acredito que o tribunal ficaria mais bem posicionado, mais forte, se essa questão, ao meu sentir, conselheiro Alberto, fosse elevada ao plenário, afetada ao plenário, para
O tribunal decidiu, não é a Câmara, é o tribunal decidindo dessa forma. É bom que cria um precedente, um norte a seguir. E fortalece a decisão do pleno, acabou. E aí eles têm que respeitar a decisão do tribunal. Eu sugeriria... Afeta o pleno, né? Afetar o pleno em razão dessas circunstâncias. Mesmo porque... Vossa Excelência, diante dessas considerações. Pode haver outros casos também na outra Câmara e decidir de forma diversa. Exatamente. Né? De repente, Melhor melhor o pleno. unificar, né? O tribunal caminhar na mesma direção, pelo órgão máximo, tratando-se da autoridade máxima também no governo no âmbito estadual. Eu né? acho que tem que ser o pleno, também concordo. Agora, quanto à competência, assim, eu me sinto tranquilo, né? Assim, o 71.9, ele é que compete ao tribunal assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Então, nesse sentido, Roberto, eu acredito que a gente teria respaldo para determinar a correção do ato. A própria Câmara poderia. O próprio relator, né? Máxima vênia e entendimento de Vossa Excelência. Concordo plenamente. É mais amplo. E afetar o pleno e ser rediscutida essa questão no pleno, né? Eu concordo com a sugestão do Anselmo. Acho que Pronto. levar para o pleno, porque aí fortalece a gente no sentido que não foi a Câmara, foi o pleno que decidiu. Se o entendimento do pleno for esse. Para evitar uma eventual decisão Não, e quando você fala com o desigual pleno, é a em decisão bloco fracionário. do órgão que julga. O máximo da parte administrativa. Concordo com Vossas Excelências. Acatado plenamente. Então, Vamos afetar o pleno. Pauta para o pleno. Pronto. Então vai ficar consignado a discussão nesses processos e o termo em que chegamos. O Alberto continua com a palavra. Encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Perfeitamente. Dando continuidade, eu tenho cerca de 16 processos. Pelo que vislumbrei aqui, todos aqui são os registros feitos pelo STF, tema 445. Eu aqui apenas estou aqui reiterando, declarando-os, tá? Então, são esses 16 processos. Eu quero apenas fazer aqui alguns destaques, a exemplo. Vou consignar minha posição porque já sabemos que eu vou ser vencido quanto à questão da tramitação, mas vou consigná-las, que entendo que a nulidade superada no mérito é pela declaração de registro, tá? Não é nem registro, é declaração de registro. Até um trabalho aí, né, redobrado, repetido, porque o Supremo já cuidou de fazê-lo. A segunda coisa é nos processos, doutor Pedro, onde se aplicar a questão do ADCT, que embora exista uma situação aí aparentemente irregular, já atendimento jurisprudencial, judicial, remansoso, que essas questões, até porque não há participação em conluio do beneficiário, foi a administração pública que se ocupou de fazer tudo, de escrever, de descontar, então agora ela também teria o dever de recompensar na aposentadoria. Então a situação está pacificada, evidentemente. E a terceira coisa é que alguns processos, aqui lembrando o que disse o conselheiro Alberto, que mesmo ultrapassado o prazo de 5 anos de homologação, em certos casos, esse prazo ele não é obstáculo para que se revise o ato. Mas eu quero fazer o destaque em que alguns processos aqui, mesmo sendo pelo tema 445, o tempo que ele entrou no tribunal, dos 5 anos que ficou, que já homologou o Supremo, já passou também aqueles 5 anos de revisão da decadência. Então, eu só quero destacar que, na maioria dos processos, temos essa situação. Embora, no futuro, verificando que houve um dolo, uma situação de nulidade, ainda assim, parece-nos que esse prazo não é obstáculo para que o ato seja novamente olhado. É praticamente esses meus votos e mais dispositivos de prática, Excelência. Doutor Pedro. Tem registro dos atos relatados, Excelência. Então, em discussão e deliberação, como votaria o conselheiro Alberto?
votaria com o senhor Otávio. Pelo registro, presidente. Excelentes aprovados, eu não tenho mais pauta para hoje. Encerra nossa pauta do dia, mas antes de encerrar a sessão, quero mais uma vez agradecer a presença do conselheiro Otávio, proporcionando a realização de nossa sessão, e a todos, convidando-os para os mesmos dias e horários comuns de nossas sessões e desejando a todos muita saúde. Muito obrigado.